Boa tarde. Eu sou Alice Francisquinha Aguiar, conciliadora dessa audiência do processo 001, que tem como autora Adriele Joana Ferreira e como réu Alec Ribeiro Santos. Olá, boa tarde. Me chamo José Miguel Nunes da Silva e eu também componho o grupo dos conciliadores desse processo. Certo. Vou primeiramente passar a fala para a Adriele, que é a autora do processo, para explicar para a gente o que aconteceu. Pode falar, Adriele, por favor? Sim. Boa tarde. Eu pedi para dar entrada nesse processo porque no começo de janeiro o Alec começou uma reforma no terreno dele e depois eu vi que começou a surgir algumas fissuras na minha parede, mofo e trincas. Eu entrei em contato com ele para tentar resolver, mas a gente não conseguiu entrar em consenso e por isso eu tentei buscar esse meio de resolução de conflito. Repasso agora para o Alec, para ele contar a versão dele desse acontecimento. Bom, é justamente sobre esse consenso que eu gostaria de falar. Primeiramente, algumas coisas não batiam na alegação dela, não batem, melhor dizendo, e geraram certa suspeita. A primeira delas é quanto à suspeição do seu laudo técnico, que foi referenciado na petição inicial. Foi elaborado pela sua, até então, madrasta, o que é uma causa de impedimento, e dá para se perceber que poderia-se não ter uma imparcialidade na realização daquela perícia. Fora isso, quanto aos valores do que foi solicitado em ressarcimento, nós tivemos que alguns não foram comprovados da maneira correta. Era para ser feito através de notas fiscais, mas só uma, no valor de R$6.000, foi comprovada dessa forma. Fora isso, só para esclarecer que quando você vinha falar comigo, eu estava um pouco ocupado e sempre acreditei muito nos meus engenheiros, então não achei que fosse possível que ocorresse algum dano, como já foi provado na minha contestação, através de um laudo técnico que realmente não gera suspeita. E mesmo assim, depois que você entrou com a ação contra mim, eu vim aqui procurar realmente entrar num consenso e eu estou disposto a abrir mão de algumas partes, porque apesar disso, que apesar das causas serem originárias da má construção da sua propriedade, que foi provado na contestação, mais cedo ou mais tarde a conta ia chegar, mas de qualquer forma o agravo ele foi causado um pouco por mim e eu queria ser correto, seguir o certo e ser responsável um pouco pelos danos e pagar o que é justo. E quanto a esse justo, eu não acho que seja justo eu pagar por recibos que não são comprovados, só pelas notas fiscais. E nesse caso, só uma, que dos valores ditos por ela, só um realmente é uma nota fiscal no valor de R$6.000. E apesar dos 16 mil não serem um valor muito alto, não acho que eu queira pagar por algo que eu não tenho a responsabilidade e não sei a origem verdadeira. Fora isso, eu já estava realizando um novo modelo arquitetônico aqui na região e os meus engenheiros que eu tinha contratado, eles eram muito especiais, muito realmente assim certos. E eu tenho certeza que eles não agiram de má fé. Então, tendo em vista isso, Adriane, tem alguma coisa a dizer a mais do que ele falou? No começo, quando eu entrei em contato com o Alec, eu não tinha certeza se era realmente dele, porque no começo da construção dele, realmente veio um engenheiro que estava na obra dele, foi e perguntou, porque do lado esquerdo já tinha, sim, algumas fissuras do lado de fora, dava para ver no muro. E ele foi lá e falou, olha, você tem ciência
dessas fissuras aqui? Eu falei que sim, mostrei para eles algumas que já estavam na minha casa e falei que essas eram da minha construção. Inclusive, eu estava já preparando para arrumar. E em relação ao laudo, que ele está falando que foi feito pela minha madrasta, a única coisa que fala sobre o processo é que tem que ser feito por um engenheiro capacitado. Ela é capacitada, ela é engenheira, e ela tinha total capacidade para fazer esse laudo. E, inclusive, no começo, quando eu falei com ele, eu falei que ele poderia estar fazendo o laudo com a pessoa que ele quisesse. Ele poderia estar averiguando para que não tivesse dúvidas. Ele não se mostrou interessado, ele falou que estava ocupado. Mas ele poderia ter mostrado um pouco mais de interesse em ver de quem era a culpa, porque eu estava lá, disponível para... Se fosse só minha, eu ia arcar com tudo e não teria entrado nesse processo, não tinha feito nada disso, porque é uma perda de tempo para mim se a culpa fosse realmente minha. Mas sim, tinha uns problemas que eram meu, que foi gerado pela minha construção, mas foi acarretado o resto dos danos, aqueles mofos, aquela resto de fissura que danificou o lado esquerdo da minha casa, foi pela obra do Alec. Inclusive, ele colocou na dele que algum daqueles problemas gerados foi sim pela dele, pelo terreno dele. Então, já que ele não quer pagar os 16 mil, porque já tinha esses problemas na minha casa, então a gente poderia entrar em um acordo para pagar pelo menos metade dos problemas. Certo. Alex, o que você acha dessa proposta dela de pagar metade do valor que ela pediu? Acha Se justo? fosse realmente comprovado, eu gostaria de pagar. Eu acho que seria o correto, mas, Eu poxa, entendo. recibos escritos à mão. Adriele, você poderia ter alguma outra forma para comprovar esses gastos que você teve com a construção e que atestem, de fato, a causa da nossa problemática que está tentando resolver? Eu poderia estar enviando outras documentações, porque foi feito de pessoas conhecidas da parte da família, mas eu posso tentar arrumar, sim, outra forma que não seja recibo. Certo. Mas, enfim, até lá, a gente está com outra proposta aqui também, para sugerir para vocês dois, que é acerca do Alex comprar, né, o terreno que foi danificado, no caso, a casa, por um preço justo, um preço corrigido monetariamente. Então, a gente gostaria de saber se você aceita, Adriele, se é uma proposta legal ou se está fora de cogitação no momento. Ele queria comprar o terreno com a casa? Isso, comprar o terreno com a casa para resolver de vez também a situação, a problemática. Bem, eu tenho que verificar, porque não sou eu mais que estou morando na casa. Na verdade, ela está para alugar. Então, eu posso estar verificando se meu pai ele quer colocar para venda ou se ele vai continuar com essa ideia de alugar mesmo. Entendo. Se for o caso, eu posso ceder um dos modelos que eu já instalei ali na região para ele morar por enquanto. Que eu já estou querendo reformular a região ali mesmo, então a gente pode chegar num acordo quanto a isso. Quanto aos valores de ressarcimento, acho que eu pensei melhor, eu posso pagar. Eu vou renunciar um pouco aqui e vou pagar metade dos gastos que você teve. Se você me vender a sua casa, aí eu já compro ela com um valor acima do de mercado, fora o fato de também ressarcir, indenizar você. Adriano, tendo em vista, então, a proposta que o Alex fez, você aceita? Sim, eu aceito. Então é isso, então, pessoal. Certo. Adriele, então a senhora aceita a compra do imóvel somada à metade do valor a mais, né, do pedido pela senhora na petição inicial. O valor da compra mais os 8 mil. É isso? A senhora aceitou? Isso, eu aceito o acordo. Certo. Alec, tem mais alguma coisa para complementar? Não, só obrigado. Certo. E desculpe o Feito transtorno. isso, eu encerro essa audiência do processo 001 com um acordo entre as partes. Obrigada. Boa tarde.
Obrigada, boa tarde.